Amém, queridos? Estamos aí dando continuidade, essa é a nossa terceira mensagem da nossa série. Você que está em casa, está nos vendo pela primeira vez, esse mês estamos trabalhando o tema Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. E nós estamos pensando neste mês, queridos irmãos, sobre as frustrações daquilo que podemos dizer sobre o silêncio de Deus e as orações não respondidas. Na semana passada nós falamos sobre o quê? Perseverança na oração. E refletimos sobre qual parábola? Vocês lembram da parábola? Parábola da viúva e o juiz iníquo, onde Jesus nos ensina a manter o hábito de orar sem desfalecer. Irmãos, então, na semana passada nós tiramos 3 aplicações do texto. A perseverança da oração é sustentada pelo ânimo, a perseverança da oração é sustentada pela fé, e que a perseverança da oração é sustentada pela esperança. Então, diante da reflexão da mensagem de semana passada, nós aprendemos que devemos perseverar na oração e nunca, mas nunca desanimar. Mesmo quando enfrentamos o sofrimento e a dor, mesmo que experimentamos o silêncio de Deus, a oração não respondida. E hoje, queridos irmãos, nós vamos refletir sobre esses 2 textos que nós falamos aqui. Veja que nós vamos pensar a respeito desses 2 textos. Eu não costumo trabalhar 2 textos simultâneos, mas hoje eu vou fazer diferente. Nós vamos aqui fazer um contraste desses 2 versículos. Queridos, esses 2 textos que vocês estão vendo aqui, falam a respeito de enfermidade e de cura. Tá bom? Então nós vamos analisar essas 2 passagens em contextos e tempo diferente. No primeiro texto, nós temos aqui que Deus, através de Paulo, onde ele fazia milagres extraordinários, a ponto de enfermos serem curados. No segundo texto, nós lemos a passagem de Paulo escrevendo a Timóteo, quando ele chega no versículo 20, na parte B, ele diz que deixou um amigo de ministério doente. Então, diante disso, quero voltar aqui, vamos lá. Isso. Então, temos aqui 2 situações, ok? Pega comigo aí, não fuja, não pense em outra coisa agora, se concentre aqui. Serão poucos minutos. No livro, então, de Atos dos Apóstolos, Paulo cura todo mundo, ok? Diz o texto lá, que os aventais, quando encostava, saía cura, poder. Ou seja, enfermos eram curados, gentios, ou seja, pessoas que nem criam em Jesus, eram curados, escravos eram curados. Então veja em Atos. E na carta de Timóteo, temos aqui o registro que Paulo deixou o seu amigo doente na cidade de Mileto. Pergunto para vocês, se vocês pudessem escolher um pastor dentre esses 2, qual você escolheria? O pastor que cura todo mundo ou o pastor que deixa um amigo doente? Claro que você vai dizer que é o pastor que cura todo mundo. E se você pudesse escolher um Deus dentre desses 2 textos que lemos, qual Deus você escolheria? O Deus que vê um discípulo e não cura? Ou um Deus que cura até pessoas que não o seguiam, que não o temiam? Mas, em ambos os casos, se o pastor for o mesmo, se ambos os casos, se eu disser que o Deus é o mesmo, como entender então esse contraste?
Por um lado, nós temos Paulo que cura desconhecidos, por outro lado, temos o mesmo Paulo que deixa um amigo de viagem, um companheiro doente em Mileto. A pergunta é: por que Paulo cura desconhecidos e não curou seu amigo? E essa pergunta está muito evidente hoje, irmão Natan, Léo, os irmãos, porque o mesmo Deus a quem nós oramos cura alguns e não cura outros, concordam comigo? Nós oramos para o mesmo Deus, só que alguns são curados. Essa semana nós oramos pela Laurinha, né? E recebemos uma notícia positiva. E ela recebeu alta. Mas essa semana também, nós estávamos orando pela mãe da Dani. E o que aconteceu? Eu estive na semana passada, na quarta-feira, lá em Além Paraíba, em Minas Gerais, fui fazer uma visita. A Dani pediu para ir lá e conversar com os seus familiares, orar por eles. Até então, a dona Rosa estava sedada ainda no hospital na quarta-feira. Orei por ela. E quando foi na sexta-feira, eu voltei a Além Paraíba novamente. Dessa vez, para fazer o culto fúnebre. Então, queridos, precisamos entender, mesmo que oremos com fé, é Deus quem sempre tem a resposta final. E diante do corpo da dona Rosa, os familiares estavam ali, o pai da Dani estava ali, o seu Luiz Paulo e toda a família. Eu dizia: irmã Dani, Deus ouviu as nossas orações. Sim, Deus curou a sua mãe. As dores físicas não existem mais. Não, ela não precisa mais de medicamentos, hospitais, exames, injeções. Não existe mais o sofrimento físico. Sim, Deus a curou e ela não sente mais dor. Mas claro que não foi da maneira que nós gostaríamos. Não foi do ponto de vista que nós gostaríamos. E aí que entra os conflitos e as crises com Deus. Por quê? Porque Deus não fez como eu queria. Ou seja, a crise é porque Deus não fez a minha vontade. Aí eu entro em crise, em conflito, porque eu orei com fé. É o que nós estamos falando sobre esse tema, onde também estamos trabalhando aí o livro do Ricardo Barbosa, que orou por 14 meses pelo seu filho e Deus não curou. Mas guarda isso na sua mente, meu irmão. A vontade de Deus é mais importante que milagres. A vontade de Deus é mais importante que curas, que vitórias. E quando você ora pelo poder dele ou pela sua vontade? Por que você ora? Quando você ora porque Deus pode ou porque ele faz a sua vontade? Porque, irmãos, você está aqui pelo que ele pode fazer por você ou por aquilo que ele é? Porque muitos buscam a Deus por aquilo que ele pode dar. Muitos buscam a Deus por aquilo que ele pode oferecer, não por aquilo que ele é. Essa pergunta é muito importante a gente fazer, meus irmãos. Lidar com percas é extremamente difícil. Todos nós já passamos por isso. Isso mexe comigo e é a maior perca que eu tive na vida, e eu não escondo isso para ninguém, foi a morte do meu pai, que veio passear aqui em Rio das Ostras. Foi dormir, sentiu uma forte dor, teve ali um infarto fulminante, não sentiu nem como, deu tempo de fazer algo. Minha mãe só sentiu ele dar um pulo e faleceu.
Isso mexe extremamente comigo, porque na época eu estava embarcado, recebi uma ligação do pastor Conrado. Conrado disse: seu pai faleceu. Eu disse: como? Eu falei com ele ontem. Como lidar com a morte? E a morte é algo doloroso. Eu sempre digo isso. Sabe por que a gente não vai entender a morte? Porque nós não fomos criados para morrer. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus criou a humanidade para serem eternos. A morte é o fruto do quê? Da queda, do pecado. Eu tenho uma vovó de 97, vai fazer 97 agora. Eu amo aquela velha. Eu não estou preparado para perdê-la. Embora eu sei que não tenho muito mais tempo com ela. Mas a morte para nós é algo que a gente não consegue entender. Mas em algum momento, não pouco, temos que lidar com a morte, com a enfermidade, com a dor. Certa vez eu fiz um culto fúnebre para um menino de 5 anos de idade. Eu nem era pastor, era filho de um amigo meu, lá em Campos. E ele morreu de leucemia. E o pastor queria fazer o culto fúnebre e não foi. Ele chegou para mim e falou: Diogo, vai ser você. Eu falei: não pede isso para mim não. O que falar? O que dizer? O que dizer para um pai, para uma mãe nesse momento? Infelizmente, nós chegamos à marca de quantos mortos pela Covid? 500.000 mortos pela Covid. São 500 mil de mortes. E certamente você conheceu alguém que durante esses 2 anos, 1 ano e pouco, veio a falecer. Veja o gráfico aqui, irmãos. Veja o gráfico que eu trouxe aqui. Coloquei a fonte aqui, eu pesquisei. Brasil, causa da morte, maio de 2021. Isso aqui é um mês de maio. Em primeiro lugar está Covid, câncer, depois tem doenças cerebrovascular, infarto, pneumonias. Nós temos uma médica aqui presente que lidar com isso todos os dias, pessoas doentes, pessoas enfermas. Mas veja, queridos irmãos, que a morte é constante. Antes da Covid, o câncer era a causa principal de mortes. Irmãos, vamos voltar para o texto aqui. Vamos ler novamente? Só a parte primeira aí, já falei. Vamos lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Mas olha que interessante, eu sublinho para você aqui, que o texto começa dizendo o seguinte: e Deus. Precisamos então entender que é Deus que opera os milagres. Quem registra aqui? Atos. Quem escreveu Atos? Lucas. Lucas era o quê? Lucas era médico, por profissão. E ele chama o seguinte: Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários. Como apóstolo de Jesus, Paulo realizava sinais e prodígios, as quais comprovavam o seu apostolado. Imagina a cena, meus irmãos, os lenços e os aventais, quando eram tocados pelo apóstolo, enfermos, endemoniados eram curados. E isso estava acontecendo em uma cidade que tinha muita idolatria e feitiçaria. E Deus, no primeiro século, estava usando os discípulos com sinais extraordinários, prodígios, para testificar o seguinte: esses discípulos de Jesus
quando desce o Espírito Santo sobre a igreja, lá em Atos 2, os apóstolos e os discípulos começam a fazer milagres. Mas veja que é um relato do Espírito Santo testificando. Esses discípulos precisavam realizar isso para que o crescimento da igreja acontecesse. Isso pode acontecer hoje? Pode. Deus, ele pode usar quem ele quer, quando quiser. Mas veja, o que nós precisamos olhar, que no primeiro século, esses importantes acontecimentos eram um propósito especial. Não quer dizer que vai sempre acontecer. A narrativa do livro de Atos era a ação do Espírito Santo para o crescimento da igreja e a expansão do seu reino. Então, os sinais e maravilhas eram credenciais dos apóstolos. Tive isso em 2 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 15, Gálatas capítulo 3, versículo 5. Olha o que acontece aqui com Paulo, com Pedro. Vamos ler. Atos capítulo 5, versículo 15 a 16. Vocês leem e eu bebo água. Vamos lá. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Está entendendo? Quando a gente lê, a gente tem que ler entendendo. Ao passar Pedro, com a sua sombra, doentes eram curados, espíritos imundos saíam pela sombra do apóstolo Pedro. Note que esses milagres não eram realizados pelo poder dos líderes, mas realizados por intermédio deles. Tudo era realizado conforme a soberania divina e para a glória do próprio Deus. Infelizmente, hoje, nós estamos vivenciando um tempo onde esses líderes pegam esses textos isolados e vão... Olha, vamos vender então aqui o lenço ungido, vamos vender aqui, né? Vamos fazer campanha X. Vemos todo dia isso, líderes usando de textos que aconteceram para aquele momento específico, fazendo disso uma doutrina. Eu sempre falo isso aqui, Atos dos Apóstolos a gente lê como um relato do Espírito Santo, não é um livro doutrinário. É campanha disso, é campanha daquilo. Contudo, meu irmão, observe que o texto bíblico não sugere que Paulo tenha distribuído e proclamado o poder com seus lenços e aventais. O que precisamos entender é que Deus realizava os milagres por intermédio de Paulo. Deus continua curando hoje, sim ou não, meus irmãos? Sim, Ele continua agindo em nosso tempo da sua forma. Ele pode curar e Ele pode não curar, mesmo que a sua fé seja inabalável, mesmo que você seja um crente, que ao orar você se derrama, se você se quebranta na presença de Deus. Irmãos queridos, na soberana providência de Deus, os crentes também ficam doentes. A doença chega. Essa semana, né, a Larissa teve que passar por uma cirurgia de urgência. Não tinha nada, daqui a pouco começa a sentir uma dor, tem que operar. Somos assim. Aparece uma dor, tem que fazer exame, né, médica? Entendeu? 15 pessoas aqui, 15 dias, pessoas doentes que chegam. Então, queridos, crentes ficam doentes. Veja, que teve grandes homens de Deus que ficaram doentes, Eliseu, Ezequias, o próprio Paulo. Paulo pedia a Deus, né, Epafrodito, Timóteo, Trófimo. Crentes também ficam doentes, crentes também morrem. Todavia, se ainda a vontade de Deus é o contrário daquilo que pedimos, Ele sempre
nos dará o conforto que precisamos. Deus curou? Não curou. Deus vai mandar o conforto que eu preciso. Deus, eu preciso que o Senhor alimente a minha alma, porque eu não estou preparado para perder esse ente querido, mas se o Senhor levou, o Senhor sabe o que está fazendo e me dará o consolo que eu preciso. Leia lá Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz andar pelos vales da sombra da morte, mesmo que eu esteja lá, não temerei, porque Tu estás comigo. Vai lá em João 14, Romanos 8, quem pode nos separar desse amor? Filipenses 4, não andeis ansioso, perto está o Senhor. Timóteo 4, Hebreus 4, então irmãos queridos, a mesma fé que eu tenho para crer naquilo que eu não estou vendo, deve ser a mesma fé que eu tenho que ter para submeter, quando eu recebo o não de Deus. O não de Deus. Você ora por milagres? Sim ou não? Não? Gente, eu oro. Não ora por milagre, não? Mas se eu te disser que o maior milagre já aconteceu, você ora por milagre? Ora ou não? O profeta Isaías, no seu capítulo 53, versículo 5, por suas pisaduras, fomos sarados. Ele fala de enfermidade, sarados. É quando ele fala sobre Jesus. O maior milagre da história aconteceu quando Jesus entrou em nossas vidas. Sem pedir permissão, Ele abre os nossos olhos espirituais, nos livra do inferno, da morte eterna. Ele nos livra da ira de Deus. O servo sofredor entrou na história da humanidade e nos saurou, e nos justificou, e carimbou o passaporte, e assim Ele escreve o nome no livro da vida. O meu, o seu, o nosso nome está escrito no livro da vida. E se você é de Deus, não existe a possibilidade de você perder. Você está sempre no lucro. Paulo vai dizer, o viver é Cristo e o morrer para o crente é o quê? Lucro. Esse é o maior de todos os milagres. O milagre aconteceu na cruz. Você está no lucro, independente daquilo que acontecer. O maior de todos os milagres, você já tem. O que é? A salvação em Cristo Jesus. É a certeza que você vai morar no céu. O salmista vai dizer, preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Santos é o que? Os seus eleitos, aqueles que foram separados. Todos os milagres que acontecem após isso, meu irmão querido, é secundário. Deus, eu tenho uma doença, não curou, ok, é secundário. Tudo que acontece após esse milagre maior é secundário. Ele pode dar e pode não dar. Então a gente precisa entender isso, querido. Se Ele me curar ou não nesta terra, eu sei para onde eu vou. Se Ele tem vitória para mim nesta terra ou não, é secundário. Vai ser pastor, hein? Tá na unção. Se Ele tem vitória para mim ou não, é secundário. Preste atenção aqui. O Evangelho, grave essa frase, o Evangelho vivido debaixo do sol não nos capacita só para vencer, receber vitórias e milagres. O Evangelho me ensina a perder com dignidade e fidelidade. O Evangelho me liberta das necessidades do resultado. Nós não vivemos pelos resultados, nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Paulo está dizendo isso para nós. Por quê?
É só um crente maduro pode dizer isso. Lembra quando Paulo dizia, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu passei a ser homem, deixei as coisas de menino. Nós somos agora maduros e nós não temos mais que andar preocupados, porque nós encontramos a vida eterna em Jesus. Quem está preocupado, quem deve estar preocupado, como diz Jesus, ansiosos são os gentios que não têm um Deus, mas vocês têm um Deus. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Vocês têm um Deus. Se Deus cuida da natureza, dos lírios do campo, ainda mais vocês que são imagem e semelhança, os meus eleitos. Então veja, querido, que o Evangelho nos liberta da necessidade dos resultados. Você vive apenas para glorificar a Deus. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa. O que é qualquer outra coisa? É viver, trabalhar, andar, tomar decisões, é para a glória de Deus. Veja o que ele diz, Timóteo, capítulo 4, versículo 20, quanto a Trófimo, vamos ler, gente? De novo, isso, amém ou não amém? Amém? Está todo mundo acordado. Mileto era uma cidade na costa sudoeste da Ásia Menor. E quem era Trófimo então, Diogo? Alguém conhece, já ouviu falar nesse nome? Nome bonito aí, ó. Seus filhos Alan, né? Talita. Vem cá, Trófimo. Trófimo é mencionado antes em Atos capítulo 20, versículo 4, capítulo 21, versículo 29. Nós não temos muita informação de quem foi Trófimo, mas nesses versículos onde ele aparece mencionado aqui, diz que ele é convertido, ou seja, ele era um companheiro de viagem do apóstolo Paulo, ou seja, ele acompanhava Paulo em suas viagens missionárias. Então Trófimo era tipo aquele amigão e companheiro de Paulo no ministério. Ele foi um daqueles que acompanhou Paulo em sua terceira viagem missionária, ao menos na Grécia, em Trode, e na viagem a Jerusalém, Atos capítulo 20 e 21. Não sabemos aqui a informação exata daquilo que Trófimo tinha, o que era, qual era a doença dele, a gente não sabe, mas devia ser uma doença não tão simples. Por quê? Porque agora ele não pode mais acompanhar o seu amigo, ele não pode mais viajar, ele não pode fazer mais viagens e peregrinações. Mas a informação que temos é que Paulo deixou ele doente em Mileto, que era um porto próximo de Éfeso. Mas a pergunta que fica é: por que Deus não curou Trófimo? Por que Paulo, que realizava milagres extraordinários com pessoas até que não conheciam, e por que Paulo não curou seu amigo? Deus não curou, irmãos, porque não foi a vontade do Senhor. E porque não foi a vontade de Deus, jamais saberemos. Amém, irmão? Você acha que Paulo não orou por ele? A Bíblia não menciona, mas acredito que sim. Certamente, Paulo orou pelo seu amigo, mas Deus não o curou, como ele curou lá em Atos. Lembra de Timóteo também? Quem foi Timóteo? Um filho da fé de Paulo. Olha o que o texto diz, lá em 1 Timóteo, uma carta enviada para Timóteo, escrita por Paulo, diz assim: Timóteo, não continues a beber somente água. Usa, Timóteo, um pouquinho de vinho, por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Naquele tempo, a água era meio salobra, né? Parece Rio das Ostras, né? E Timóteo tinha um problema no estômago. Hoje, lá não tinha filtro, não tinha como comprar um galão de água, não é? E Timóteo sentia dor. Talvez tivesse gastrite. Fala uma outra doença aí de estômago. Úlcera. Não? Sei. Ih, doutora, me ajuda. Isso.
Temos uma médica aqui. Então, queridos irmãos, Paulo está dizendo, olha, Timóteo, quando você for beber essa água, coloca um pouco de vinho, que é doce, e vai quebrar um pouco essa salubridade dessa água. Mas veja que Paulo poderia ter orado e curado o seu filho na fé. Você acha que ele não orou? Certamente ele orou. Mas não foi da vontade de Deus curar. E por isso, por não receber nenhum poder, eu não vejo Paulo entrando em crise. Você vê aqui, Paulo reclamando, ó Deus, você me usou lá, e agora estou precisando desses irmãos aqui, bem de saúde, o Senhor faz isso? Eu não vejo Paulo questionando Deus, porque certa feita curou até desconhecidos e não curou o companheiro de ministério. Trófimo seria muito importante na obra e no crescimento da igreja do evangelho, mas isso não gera questionamento na parte de ninguém. Ninguém está inconformado. Trófimo não está reclamando, Timóteo não está reclamando, eles estão em paz. Ok, Deus não curou, pedimos, oramos, mas Deus não realizou. Ok, vamos continuar orando, seja feita a vontade de Deus, a graça do Senhor nos basta. Paulo está ciente de ambas as coisas. Enfermos podem ser curados em nome de Jesus, mesmo não sendo crente. Vocês conhecem alguém que não professam a fé em Jesus e foram curados? Conhecem? Eu conheço inúmeros. Deus pode agir. E Deus pode não curar, mesmo alguém que está na igreja todo domingo. Paulo não está em crise aqui. Ele é Deus. Ele é livre para fazer ou não fazer, de curar ou não curar. Contudo, nós continuamos aqui, adorando a Deus. Nós continuamos aqui louvando a Deus. Nós continuamos aqui adorando a Deus. Está difícil, adore o Senhor. Está complicado, adore ao Senhor, porque não dependemos de resultados. Nós somos adoradores. Quer Ele faça ou não, porque nós adoramos por aquilo que Ele é. E quem Ele é, queridos irmãos? Ele é Deus. Como nós aprendemos aqui na última quinta-feira sobre quem é Deus, e a confissão de fé vai dizer, quem é Deus? Ele é infinito em suas perfeições, Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, e onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade. Confissão de fé de Westminster. Quem é Deus? Esse é o Deus que cremos. Vamos terminar? Vou chamar o grupo de louvor. Irmãos, enquanto eles vêm aqui, eu quero contar uma experiência para vocês. Eu acho que eu já contei essa experiência para vocês aqui. Quando eu trabalhava embarcado, irmãos, para quem trabalha embarcado aqui, sabe que nos domingos, alguns crentes se reúnem, arrumam uma sala, pegam um violão e vai louvar a Deus. Eu não trabalhava sempre embarcado, mas eu ouvi na boca de ferro, falando assim, um culto para evangélicos na sala tal. Eu não conhecia quase ninguém, não conhecia praticamente ninguém, fui lá nessa sala, eu cheguei lá, tinha 5 camaradas lá. Começamos a louvar a Deus, ministrar a palavra, e no meio dessa reunião, veio um rapaz, meio mancando, com muita dificuldade de andar, com muita dificuldade de se locomover, muitas marcas no corpo, cicatrizes. E esse rapaz, ele sentou na cadeira e ficou quieto. Ficou quieto ali, e a gente ministrando. E em um certo momento ele começou a chorar. Ele começou a chorar
copiosamente. E a gente não entendendo por que esse rapaz está chorando, por quê? Aí quando nós acabamos de orar, ele levanta para os céus e começa a pedir perdão a Deus, dizendo: Senhor, me perdoa, eu quero voltar ao primeiro amor. Aí daqui a pouco esse rapaz começa a contar a história. Ele diz o seguinte, amigos, irmãos, eu posso chamar vocês agora de irmãos. Eu era casado, tinha uma filha, era ministro de louvor, minha esposa cantava no louvor, e eu fui fazer uma viagem, eu, minha esposa, minha filha, meu pai e minha mãe, vamos fazer uma viagem, e nessa viagem, sofremos um acidente de carro, e veio a falecer as mulheres mais importantes da minha vida, dizia ele. Nesse acidente ele perdeu a sua mãe, a sua esposa, a sua filha. Só quem sobreviveu foi ele e o seu pai, que ficaram muito tempo no hospital, mas graças a Deus, Deus realizou um milagre e eles sobreviveram. E depois disso ele pegou raiva de Deus, ele dizia: Deus não existe, como pode Deus tirar a minha esposa? Cantava no ministério de louvor, a minha filha, a minha mãe, todos nós crentes, Deus não existe. E ele falando e chorando. E ele trabalhava embarcado, ficou 10 anos sem trabalhar por causa do acidente, e aquele era o primeiro embarque depois de muitos anos. E ele vindo, disse que ele ouviu a boca de ferro falando: olha, tem culto lá. Ele falou assim: eu não vou lá, eu não creio em Deus. Mas alguma coisa fez ele subir naquela sala, e quando nós estávamos ministrando ali, Deus foi falando ao teu coração, e aquele rapaz, apesar das mortes, ele diz: Senhor, me perdoa, porque apesar de eu não entender, existe um Deus que comanda todas as coisas. E aquele rapaz, todo marcado, chorava e dizia: eu quero voltar ao primeiro amor, porque eu não posso viver sem esse Deus. Sabe o que é isso, irmão? É entender do milagre maior, é entender do principal milagre que Deus tem para cada um de nós. Não resultados, mesmo a gente não sabendo os porquês, por tirar pessoas tão preciosas, mas por saber que Ele é Deus, independente das circunstâncias, que Ele é Deus. E aquele rapaz estava ali agradecendo por poder voltar a trabalhar, mesmo subindo com raiva de Deus. Deus usa homens lá no alto mar, não pastores, não teólogos, mas homens comuns que estavam com o violão desafinado e cantando, e aquela noite foi noite de restauração, de Deus consertar. Irmãos queridos, quero deixar uma aplicação para vocês nesta noite. Permaneça o mesmo, independente das circunstâncias. Permaneça o mesmo. Eu não sei que lutas você tem passado, as enfermidades que vocês têm passado. Ore por cura, sim, ore por cura, ore por vitória, sim, mas independente dos resultados. E mesmo que a alegria não venha pela manhã, lembre-se do maior milagre que já aconteceu. Você pode até ter uma dor, você pode até ter uma doença, mas não permita que essa doença, que essa dor te desanime na caminhada. Não permita. Está doendo? Continue. Está chorando? Vai chorando mesmo. Está cansado? Vai cansado mesmo, mas não pare. Você pode até ter dor, talvez não físicas, mas espirituais, emocionais. Você pode até ter dor na vida, mas a dor não pode te ter.
Por quê? Porque o maior milagre já foi feito. Você é mais do que vencedor. Você não é apenas um vencedor. Deus fala para mim, para você, para nós: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A fé do Cristo nos capacita. A fé do Evangelho nos capacita a viver Atos dos Apóstolos. Milagres, curas, restaurações, vitórias. O Evangelho me capacita a vivenciar, viver tudo isso. Mas também o Evangelho me capacita a viver a experiência de Trófimo, de Timóteo. Não foram curados, mas o Evangelho nos capacita a caminhar, mesmo doentes, mesmo com dor, mesmo enfermos, mesmo em sofrimentos, mesmo em derrotas. Por quê? Porque tudo podemos. Por quê? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Esse é o Evangelho que me capacita a viver ambas experiências, tanto na fartura, quanto na escassez, quanto na doença, quanto na saúde. O Evangelho nos capacita a viver o que Ele tem para nós. E o que Ele tem para nós, você vai viver, vai passar, mas não estará só em nenhum momento. Porque posso todas as coisas naquele que é Pai, naquele que é Senhor, naquele que é o grande eu sou. E é Ele que te fortalece. É essa fé que não precisa de resultados, que vai fazer você chegar lá, meu irmão. Mesmo que a alegria não venha pela manhã, mas o amanhã que a Bíblia diz, o amanhã é a glória de Deus. Essa vai chegar. Um dia acaba a dor, um dia os olhos serão enxugados e a morte não terá. Esse é o Deus que nós cremos. Não importa as circunstâncias, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, porque eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. E se a doença vier, Ele é Deus. E se o curado for, Ele é Deus. E se tudo der certo, Ele é Deus. Mas mesmo se não der, Ele continua sendo